Salmo 73. Todos abriram? Nós vamos ler o Salmo inteiro. Então é um desafio maior para você e para mim também. Eu não sei se é para você, eu sei que para mim é. Porque nas leituras mais longas eu tenho uma tendência de viajar, dar uma viajada, né? Então foque bastante atenção no Salmo, na leitura que nós vamos fazer, uma leitura pausada. Mas antes disso eu convido você a orar. Santo Deus, maravilhoso Senhor, obrigado, Pai, por estarmos aqui mais uma vez, pela Tua graça e bondade, Senhor, que nos trouxe aqui. Obrigado por considerarmos esse tempo um tempo importante, Senhor. E obrigado por hoje, colocarmos isso como prioridade. Antes, nós não colocávamos o culto ao Senhor como prioridade, mas pela Tua graça, a graça do Senhor que nos alcançou, que nos libertou do império das trevas, que nos resgatou do lamaçal do pecado, por pura graça e bondade. Muito obrigado, Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui, por termos o privilégio de Te exaltar, de Te cultuar, de Te oferecer louvor e adoração. Muito obrigado, Senhor. Nessa noite, nós queremos aqui, Senhor Deus, Te honrar. O único propósito de estarmos aqui reunidos é para exaltar e glorificar o Teu nome, Senhor. Então, Pai, recebe a nossa adoração em tudo que vamos fazer aqui, tudo que já fizemos e que ainda vamos fazer. Dá a direção do Senhor, para que eu venha expor essa palavra com fidelidade e que eu possa transmitir aos ouvidos dos meus irmãos, com graça e direção do Teu Espírito. Que esse mesmo Espírito possa estar falando ao coração dos meus irmãos, possa estar levando dos ouvidos ao coração, para que nessa noite aqui, Senhor Deus, depois de sermos instruídos pela Tua palavra, possamos sair daqui prontos a obedecer. Nos ajuda, Pai, porque nós somos tão necessitados do Senhor e da Tua direção. Por isso nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 73. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças, como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de calor, de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brotam a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, e em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentando suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso,
achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor, são como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante, minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustém, tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas, para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que salmo, hein? Que salmo. Você já assistiu um daqueles filmes onde você não tem paciência de terminar e você abandona o filme pela metade? Eu queria que você imaginasse um filme onde logo no começo da história você fica desanimado com a injustiça que acontece no filme. As injustiças, as perseguições, os vilões sempre se dando muito bem. Já viu um filme assim? Os vilões estão se dando muito bem, eles estão enganando, roubando, passando por cima dos outros, tudo parece dar certo para eles, a desordem é contínua e plena, acontece à luz do dia, e tudo parece correr tão bem, enquanto o mocinho, ou o artista principal do filme, só se dá mal, e ele só leva a cacetada. Justamente ele, esse mocinho, um homem honesto, um homem que luta pelo bem da sociedade em que ele vive, um homem direito, um homem de caráter, um homem de valores, um homem de características, poderíamos dizer, admiráveis, mas ele só apanha, enquanto os traidores prevalecem. Assim, o homem bom sofre e parece que nunca vai vencer. Aí de repente você se irrita com aquele filme, você se chateia, que filme sem futuro, que troço de filme é esse, que tudo... E aí você se levanta no meio do filme e você desliga a televisão e você vai fazer outra coisa. E você fica certamente revoltado com aquela história. E você diz, esse filme é uma vergonha, é uma injustiça, o bem nunca vence. Mas nós temos um problema nessa história. O problema dessa história é porque você não teve paciência de ver o filme todo. O problema dessa história, dessa ilustração, é que você não teve paciência de ver os capítulos finais, se fosse, por exemplo, uma série. Se você tivesse ficado até o final, você veria os vilões sendo combatidos,
sendo desmascarado, sofrendo as consequências dos seus atos. E você veria um mocinho sobressaindo, depois de tanta luta, ele sendo honrado. Não é isso que nós encontramos na leitura desse salmo? Você observou a leitura? Você observou que Asaf, que escreveu esse salmo, ele vai contando essa história, ele vai contando esse salmo, e nós vamos lendo, e o negócio fica meio desesperador. Eu não sei se você teve essa impressão, mas quando lemos esse salmo algumas vezes, sem saber o que vai acontecer no final, se você fosse parar para ler esse salmo até o versículo 14, sem ler o restante, se você lesse e relesse esse salmo, ele é agoniante, ele é meio que desesperador. Mas é exatamente isso que estava acontecendo na vida de Asaf. Como esse filme que começa e que não faz muito sentido para a gente. Quem era Asaf, né? Asaf era um levita que era encarregado por transmitir, ele era encarregado junto com alguns filhos e outros levitas também, por conduzir o povo de Deus em adoração. É interessante sobre levita, que às vezes nós entendemos pela cultura e pelo que tem sido ensinado nos dias de hoje, que levitas são aquelas pessoas que cantam, mas na verdade não. O trabalho do levita não era cantar apenas, o trabalho do levita era auxiliar o sacerdote em tudo. No caso de Asaf, ele era um auxiliar dos sacerdotes, que era direcionado para a parte do louvor e da adoração no templo. Esse homem era um homem que conhecia a palavra de Deus. Asaf era um homem profundamente conhecedor. Asaf era um servo de Deus, temente e fiel ao Senhor. É tanto que ele tinha responsabilidades. Ele era um dos líderes dos levitas. Ele não era qualquer pessoa. Mas o que nós encontramos no versículo 1 até o versículo 14 é uma descrição agoniante desse homem que teve inveja dos ímpios. Ora, se isso aconteceu com um homem temente ao Senhor, fiel, servo de Deus, alicerçado no conhecimento como levita que era, isso pode acontecer com qualquer um de nós. E eu quero fazer uma pergunta sincera para você. Você já se fez essa pergunta? Você já se perguntou, mas Senhor, por que que os ímpios prosperam? Enquanto quem busca a Deus vive de forma correta, os tementes ao Senhor enfrentam tantas lutas. Você já se fez essa pergunta? Essa é uma pergunta muito antiga e que ao longo da história os servos de Deus têm feito essa pergunta para si mesmo. Você já sentiu isso? Você já se perguntou? Enquanto você caminha na presença de Deus, parece que nada acontece, mas parece que os ímpios que vivem de forma entregue aos seus próprios prazeres, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, às vezes parece que vive melhor, conquistando mais, sem qualquer compromisso com o Senhor. Esse era o conflito de Asaf. E de repente esse pode já ter sido o seu conflito em algum momento. Isso é uma crise de fé. Não é apenas uma dúvida sua, se porventura você já teve. É uma crise espiritual antiga. E foi esse o conflito que o nosso irmão Asaf viveu.
Nesse texto, ele passa uma mensagem para a gente. Se nós formos reduzir esse texto numa frase, nós podemos citar ela de várias formas, mas uma das formas de resumir esse texto numa frase é da seguinte forma: a verdadeira prosperidade não está nas riquezas, nem no sucesso terreno, mas em Deus, que é a porção eterna daqueles que o buscam. Nós encontramos nesse salmo um desabafo honesto. Versículo 1, convido você a entrar propriamente no texto. Salmo 73, Asaf começa dizendo o seguinte: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Nesse primeiro versículo, fica claro para nós, você consegue perceber claramente que a teologia ou a doutrina de Asaf era uma doutrina correta. Observe o que ele diz: certamente Deus é bom, eu tenho certeza, ou eu não tenho dúvida de que Deus é bom para Israel e para os puros de coração. O Senhor é bom. Ele inicia com uma verdade, ele inicia bem embasado, ele inicia o seu texto sem dúvidas, ele inicia o seu salmo com certeza, certamente Deus é bom. Mas imediatamente, ou logo no versículo seguinte, ele confessa, ele abre o seu coração para uma luta interna. Olha o que diz o versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Mesmo eu sabendo que, mesmo eu tendo certeza, certamente Deus é bom para os puros de coração, mas com relação a mim, com relação à minha pessoa, Deus é isso, Deus é bom, Deus é justo. Mas com relação a mim, quanto a mim, o versículo 2 ele diz: os meus pés quase tropeçaram e por pouco eu não escorreguei. O servo do Senhor, ele não tem medo de rasgar o seu coração e expor o que estava dentro dele. Mas por que ele quase escorregou? E aí ele vai explicar, ou vai expor o seu coração, do versículo 4 ao versículo 12. Eu não vou ler novamente, porque nós já lemos, mas nesse texto, do versículo 4 ao versículo 12, ele começa a externar por que ele encontrava-se, ou encontrou-se quase à queda. Por que os seus pés quase tropeçaram? Por que ele por pouco não caiu? E aí ele dá uma relação. Primeiro, porque ele invejou os ímpios. E interessante com relação ao pecado de inveja, porque o pecado de inveja é um pecado vergonhoso. Você já percebeu? Às vezes às vezes não temos dificuldade para confessar um pecado de mentira, ou um pecado de preguiça, ou um pecado de maledicência, ou um pecado de procrastinação. Tantos pecados, às vezes nós confessamos e reconhecemos, mas você já parou para pensar que o pecado de inveja, a inveja, ele é um pecado vergonhoso? Mas nem por isso o servo de Deus, ele tranca o seu coração. Ele não só confessa, ele não só abre o coração, mas ele registra. Ele invejou os ímpios. Asaf admirou os maus. Aí ele vai dar uma relação
de coisas que ele olhava nos ímpios, naqueles que não serviam ao Senhor, e por isso ele tinha inveja. Olha só, primeiro, Asaf olhava, sendo servo do Senhor, para os outros e via, percebia que eles prosperavam. Os inimigos de Deus, aqueles que não temiam o Senhor, que viviam de forma desregrada, satisfazendo a vontade da carne e dos seus pensamentos, Asaf percebia que eles prosperavam. E mais, eles viviam com saúde. Asaf enxergava isso, eles viviam com saúde. E eles tinham segurança. E eles viviam em luxúria, em luxo, em abundância de bens. E Asaf chega a dizer que eles não tinham preocupações. Ou seja, eles viviam, eles não estavam nem aí para Deus, ou o que Deus, eles não estavam nem aí para o que Deus achava do estilo de vida deles. Enquanto ele via isso naqueles inimigos do povo de Deus, aquele povo que era contrário, que não faziam a vontade de Deus, enquanto ele via isso, o coração de Asaf se enchia de angústia. Ele ficava angustiado. E Asaf se enchia de questionamentos, angústias, questionamentos e inveja, sentimentos que reagiam dentro dele de tal forma que ele ficava muito mal. Mas no versículo 13, nós encontramos aqui o clímax, ou o ponto que faz com que a virada de chave aconteça. Não agora, a virada de chave é no próximo ponto, irmãos. Aqui é o ponto mais profundo de sua decadência espiritual. O versículo 13. Vou ler para os irmãos, que diz assim: Salmos 73, 13. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Olha só o ponto, ou o fundo do poço, nós poderíamos dizer, que esse servo do Senhor encontrou-se. Ele já não vinha bem durante um tempo, por almejar, por invejar, por admirar o sucesso dos ímpios, e ele com a sua própria boca, ele declara que me foi inútil manter o coração puro. Certamente me foi inútil viver uma vida de santidade. Certamente me foi inútil viver uma vida de pureza, de sacrifício, de busca ao Senhor. Certamente me foi inútil toda essa luta, todos esses anos, para quê? Para nada. Eu não tenho riqueza, eu não tenho saúde, eu não tenho luxo, eu não tenho fama, eu sou cheio de preocupações, lutas, angústias. Meus queridos, nós aprendemos aqui que Asaf, ele estava compreendendo as coisas de forma errada. O pensamento de Asaf aqui é muito parecido com o pensamento de algumas igrejas de hoje. Creio que não da nossa. Onde as pessoas entendem que a bênção de Deus é prosperidade financeira, que a bênção de Deus é saúde. Você já viu as igrejas mais lotadas que tem por aí? Quais são? As igrejas que estão sendo abarrotadas de pessoas, estão lotadas, são as igrejas que tinham um pensamento parecido com o de Asaf, até o versículo 14. Você vai ser abençoado. Deus te escolheu, não foi para você ser cauda, foi para você ser cabeça.
Deus vai te abençoar, Deus vai fazer você prosperar. Não é assim? Os valores de Asaf, eles estavam invertidos. Asaf, ele estava colocando valor em coisas que não têm valor. Mas o que me chama a atenção, e que deve chamar a nossa atenção, que Asaf era um servo piedoso do Senhor, que tinha recebido as instruções, que tinha recebido a orientação, que tinha aprendido, ele como levita, ele não era um judeu comum, ele era um dos líderes. Mas Asaf havia deixado de olhar para o Senhor e para a riqueza que o Senhor era em sua vida, e passou a olhar para aqueles que estavam à sua volta. Foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Asaf, em outras palavras, ele está dizendo: vale a pena ser fiel? Vale a pena ser fiel? De repente você pode já ter se perguntado: será que viver honestamente vale a pena? Será que vale a pena pagar todos esses impostos? Será que vale a pena se dedicar à ajuda ao necessitado? Será que vale a pena lutarmos tanto para viver uma vida correta e santa? E de repente você olha ao redor e vê os corruptos se dando bem. Você olha para tudo que é lado e vê artistas zombando de Deus e sendo aplaudidos pela maioria. Enquanto quem faz tudo certo parece só enfrentar dificuldade. Você já se fez essa pergunta como Asaf? Aí nós entramos no versículo 15 ao versículo 17. Aqui sim, irmãos, nós encontramos o ponto de virada. Aqui sim nós encontramos a virada de chave, quando olhamos com os olhos espirituais e não olhos carnais, como Asaf vinha enxergando a vida, como Asaf vinha meditando sobre a vida. Aqui a virada de chave, versículo 15, que diz assim: se eu tivesse dito, falaria como eles, teria traído os teus filhos. O que Asaf está querendo dizer aqui é que tudo isso estava em sua mente, e ele pensava todas essas coisas, mas ele não publicava. Asaf vinha sofrendo angústia, e ele pensava todas essas coisas, mas ele não publicava, ele não divulgava aquilo que incomodava o seu ser. Se eu tivesse dito, falaria como eles, teria traído os teus filhos. Se eu tivesse dito tudo isso. Asaf só registrou depois que ele viu o filme completo. Asaf só escreveu o salmo depois que ele viu o filme completo. Versículo 17, versículo 15 diz assim, já li, né? Se eu tivesse dito, falaria como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Asaf, ele é sincero, é difícil. E realmente, irmãos, é difícil às vezes entendermos, com a nossa mentalidade carnal e pecaminosa. Em algum momento nós questionamos isso já. No versículo 17, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Eu pensei e eu vinha olhando para os de fora, eu vinha olhando para aqueles que estavam ao meu redor, eu vinha olhando para os ímpios, enxergando todas essas coisas, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios.
O santuário aqui, irmãos, como o pastor Eide falou, que naquela época era o templo, que era dividido em todas essas áreas, o átrio, o santo lugar, o santo dos santos, que era frequentado apenas pelo sumo sacerdote, que depois de uma purificação entrava lá para oferecer sacrifício pelo povo. O santuário aqui, para nós, é o local da presença de Deus. O santuário aqui representa o local da presença de Deus, o local de adoração, o local onde Deus se revela. É nesse local que a nossa visão distorcida é corrigida. Asaf tinha uma visão distorcida e estava sendo influenciado por ela, mas no momento que ele chega no local de adoração, no momento que ele oferece culto ao Senhor, no momento que ele adora o Senhor abre o seu entendimento. É nesse momento que a sua visão é corrigida. E é nesse momento, irmãos, que a nossa visão também é corrigida, quando nós estamos tendo visões distorcidas. É no momento como esse, no momento de culto, no momento onde adoramos ao Senhor, no momento de oração, onde nos debruçamos, onde buscamos ao Senhor de todo o nosso coração. É no momento que escutamos a palavra sendo exposta. É no momento de comunhão, de busca ao Senhor, que a nossa visão é corrigida. São meios de graça. O culto, a oração, a leitura da palavra, o servir uns aos outros, a comunhão com os irmãos, a adoração fiel e verdadeira ao Senhor, são meios onde o Senhor derrama da sua graça sobre nós. São os meios que Deus graciosamente nos conduz, nos faz compreender e ter a nossa visão corrigida dos erros, das ideias erradas, das influências que sofremos. Ou você não é influenciado de alguma forma? Uma coisa é certa, seja onde eu estiver vivendo, em todas as minhas relações, em todos os locais que eu vou, que eu frequento, ou eu estou influenciando, ou estou sendo influenciado. Não há neutralidade nisso. E quando priorizamos a adoração ao Deus verdadeiro, quando entramos em sua presença, quando a palavra é exposta aos nossos corações, quando servimos ao Senhor de todo o nosso coração, quando o adoramos, o Senhor reconfigura a nossa rota, os caminhos tortuosos. A partir do versículo 18 até o versículo 22, Asaf vai começar a falar a visão correta. Ele vai falar o fim dos ímpios e o erro do seu próprio coração. Do versículo 18 em diante, diz assim: certamente os põe em terreno escorregadio e os faz cair na rotina. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor, são como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Asaf reconhece a sua ignorância espiritual.
Primeiro, no versículo 18, ele diz que os ímpios estão em lugares escorregadios. Parece que estão se saindo tudo muito bem. Parece que tudo está indo às mil maravilhas. Mas eles estão em lugares escorregadios. Não precisamos desejar a vida deles, pelo contrário. E o versículo 19 a 20 fala que sua destruição virá de modo repentino e terrível. E no versículo 21 e 22, Asaf reconhece então sua ignorância espiritual. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Veja só como Asaf, na primeira parte do texto que nós lemos, ele estava cego. Isso acontece, irmãos, quando nós estamos distante da presença de Deus. Quando nós nos afastamos da presença do Senhor, nós perdemos o discernimento. Nós não compreendemos as coisas. Viver uma vida de santidade, viver uma vida de fortalecido no Senhor, exige empenho, exige luta, exige disciplina. E pelos escritos de Asaf, na primeira parte do Salmo, nos leva a entender que ele havia relaxado na sua dedicação ao Senhor. Para nós, a palavra do Senhor deixa muito claro que existe uma luta entre carne e espírito e que são opostos entre si. E que nós sabemos muito bem que para alimentar nossa carne é muito simples, nós não precisamos fazer nada. A nossa própria natureza carnal, ela pende para o lado da carne. E que para nós mantermos o nosso espírito fortalecido, nos mantermos espiritualmente fortalecido, exige dedicação, empenho. Existe renúncia, existe luta. Para você alimentar e para eu alimentar minha carne, eu não preciso fazer nada. Eu só preciso, num dia cansado, eu me deitar numa rede e ficar passando o WhatsApp, os vídeos que aparecem lá no Instagram. Só precisa isso para eu encher minha mente de porcaria e toda espécie de lixo. Mas se eu quiser manter uma vida firme nos caminhos do Senhor, de santidade e pureza, eu vou precisar viver sim uma vida de renúncia e de luta, de busca pelo Senhor. E no momento que nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, a nossa rota é reconfigurada, a nossa visão é consertada. Se nós relaxarmos, nós vamos estar supervalorizando as coisas desse mundo. E nós vamos ser como aquela pessoa que levantou-se na metade do filme e foi embora. Se nós não estivermos constantemente voltando-se para o Senhor, entrando na sua presença, clamando por misericórdia e graça, aprendendo da sua palavra, vivendo em comunhão com a sua igreja, são nesses momentos que o Senhor nos dá a visão correta e o discernimento das coisas. No versículo 23 em diante, a nova visão de Asaf, ou não nova, mas a visão restaurada de Asaf, ela se transforma em adoração. O versículo 23 diz: contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustém. Asaf declara: o Senhor sempre está comigo, sustentando-me, segurando na minha mão.
É como uma criança que está no meio de uma multidão. Você já viu uma criança no meio da multidão? Uma criança pequena, e que a mãe ou o pai segura com firmeza a sua mão. E por mais que ela esteja no meio de uma grande multidão, ela está tranquila. Esse é o sentimento que Asaf passa. Contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustém. O versículo 24 diz: tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberá com honras. Tu me diriges com os teus conselhos, e me receberá com glória, ou na glória, em algumas versões diz. Asaf aqui, ele percebe, irmãos, que ele estava sendo influenciado, tremendamente influenciado pelo senso comum de sucesso, pelo conselho dos ímpios. Ele estava desejando a vida dos ímpios, sendo tremendamente influenciado pelo senso comum. Mas o bom é que a chave vira. O bom é que ele entra na presença do Senhor e tem sua visão restaurada, e vê o fim dos ímpios, e se volta para o Senhor. E aí, no lugar do conselho dos ímpios, ele escolhe ficar com o conselho de Deus. E aí, no versículo 25, ele faz uma das mais lindas declarações da palavra do Senhor. Volte os seus olhos para o versículo 25, olha o que ele diz: a quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. Ele reconhece: o meu corpo pode adoecer, eu posso não ter a saúde de muitos ímpios que eu conheço. Em outras palavras, ele está dizendo isso. Meu coração pode falhar, eu posso adoecer. Mas no versículo 26 diz: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. E no versículo 28 ele fala: mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Como é bom ver o resto do filme, né, irmão? Como é bom poder contemplar a conclusão dessa história. A pergunta que fica para mim e para você é: nós podemos nós podemos falar o mesmo que Asaf? Será que eu posso declarar o versículo 26, o versículo 25 primeiro: a quem tenho no céu, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. Será que podemos dizer isso? A verdade, meus irmãos, é que o homem distante de Deus, ele não tem noção de valor das coisas. O homem distante de Deus, a sua natureza caída, o homem caído, ele valoriza e exalta, e ele promove aquilo que não tem valor. O homem distante de Deus, o homem à parte de Deus, mesmo que seja um servo, como Asaf era, mesmo que seja eu ou você, se nós estivermos distantes de Deus, estivermos deixando a nossa natureza humana, carnal, predominar, nós iremos valorizar aquilo que exalta o eu, aquilo que massageia o meu ego, a autossuficiência, o materialismo. Como temos vivido nesses dias? Como Asaf
na primeira parte do Salmo, ou como Asaf no final desse Salmo? O que eu tenho valorizado nessa vida? Materialismo, riqueza, ganhar dinheiro, acúmulo de bens, status, ostentação. O valor das pessoas para você é medido pela etiqueta da camisa que a pessoa veste? O valor de uma pessoa para você é medido pelo carro ou a moto que a pessoa anda? Essa sociedade caída em que nós vivemos, em que nós estamos inseridos e que somos influenciados por ela, todos os dias é uma sociedade materialista. É uma sociedade que valoriza a aparência, a imagem. É uma sociedade que valoriza o poder e o status. Você já viu como essa nossa sociedade tem obsessão por beleza? Por juventude, por manter uma estética, por ser aplaudido e curtido nas redes sociais, onde na verdade essas redes sociais nada mais são do que uma vitrine, que muitos de nós quer passar uma ideia de que não existe, uma busca constante por validação externa, por aplausos de pessoas que muitas vezes nem gosta da gente. Essa sociedade, ela valoriza o desejo de dominar, de ser alguém que controla, de ser reconhecido, de ser influente. A busca pelo topo, a busca pelo sucesso, a busca pelo prazer, a satisfação a qualquer custo, satisfação imediata, desejos carnais. Nós vivemos numa sociedade que supervaloriza a autonomia e a rejeição da autoridade de Deus. Eu sou autônomo, eu sou independente. Essa é a proposta de Eva. Essa é a proposta da serpente que Eva aceitou. Nós podemos ser autônomos. Nós não precisamos nos submeter à autoridade de Deus. Ninguém manda em mim, afinal de contas eu sou livre, eu sou dono da minha própria verdade. E aí nós encontramos uma sociedade rejeitando a palavra de Deus e as verdades das Escrituras. Uma sociedade egoísta, uma vida centrada no eu, as minhas vontades, os meus sentimentos e os meus desejos. O outro só tem algum valor se ele me beneficiar em alguma coisa. Onde temos buscado o nosso tesouro? Onde está o tesouro, o meu tesouro? Asaf, Deus de forma graciosa tirou as escamas dos olhos de Asaf e ele enxergou que Deus era o seu tesouro. Para encerrar, irmãos, eu queria ler Mateus 13:44, que diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem ao encontrá-lo escondeu, e então cheio de alegria foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Vou ler novamente, só escuta. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao encontrá-lo, escondeu. E então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Para nós entendermos rapidamente, imagina um terreno aqui, depois da Veloz ali, uns 5 quilômetros depois. E alguém ficou sabendo que lá naquele terreno de 5 por 15 ou 7 por 20, sei lá, um lote, alguém loteou lá, um maluco, né?
Imagina isso, um maluco loteou um pedaço de chão, 5 quilômetros depois da Velosa, mas aí você descobriu que em um desses lotes tem um tesouro escondido, um pote, uma botija, com muitas pérolas preciosas, muito ouro. E aí, você comprou um carro zerinho, e você reformou sua casa, e você tem um terreno que está cheio de feijão. Aliás, você tem uns 3 tanques de camarão. E aí você corre, sai desesperado pela descoberta que você fez. E você vende tudo que você tem. Tudo que você tem. Você fica sem nada. E pega todo esse dinheiro e vai lá e compra aquele lote. O reino de Deus, ele tem valor inestimável. O homem percebeu que o tesouro escondido era tão valioso, que valia mais do que tudo que ele possuía. O reino de Deus espera de nós uma decisão, uma renúncia total. A decisão radical de se desfazer de tudo que tem, de que tudo que é importante para você, de tudo que você valoriza, por esse tesouro escondido. A disposição de renunciar completamente tudo que você valorizava antes, abrir mão de qualquer coisa que possa competir com esse tesouro. Além disso, existe uma alegria em se desfazer dessas coisas para adquirir aquele terreno que ninguém dá nada por ele. Há uma alegria na renúncia. Eu não estou vendendo isso aqui com pesar, eu estou vendendo alegre, porque eu descobri um tesouro escondido. Eu descobri algo precioso, mais valioso do que minha vida. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao encontrá-lo, escondeu, e então, cheio de alegria, foi vender tudo o que tinha e comprou aquele campo. Esse é o reino dos céus, irmão. Esse era o reino que Asaf não conseguiu enxergar na primeira parte do Salmo. Esse é o reino que Asaf declara no final. Para mim, bom é estar perto de Deus, fiz do soberano Senhor o meu refúgio. A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de ti. Será que temos desejado? Meu irmão, se você enfrenta luta, crise de fé, e você tem valorizado mais as coisas desse mundo do que as coisas de Deus, o Senhor te chama a essa reflexão. O Senhor te chama para perto, para tirar as escamas dos seus olhos, para reconfigurar a sua rota, para te mostrar que por aí não vai dar certo para você, que os valores dessa vida, que o que vale a pena nessa vida, e o que faz sentido para essa vida, é vivermos para a glória de Deus. Assim a pergunta, irmão, não é mais, por que os ímpios prosperam? A pergunta não é mais essa, de Asaf, mas sim, quem eu tenho além de Deus? A pergunta que você deve fazer e que eu devo fazer, não é, por que os ímpios prosperam? Mas a pergunta ou exclamação que eu tenho que fazer é, quem eu tenho além de Deus? Quem é mais importante para mim do que o Senhor? Tome decisões e volte-se para o Senhor, para que você possa viver uma vida vitoriosa no Senhor, não vitoriosa de acordo com os valores do mundo,
mais vitoriosa de acordo com a palavra do nosso Deus. Amém? Que possamos viver para a glória do Senhor.